Salve, salve família, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um podcast da agência UP. Nós aqui, estudantes da Unifacef, está começando mais um episódio para relatar todos os fatos sobre a Copa do Mundo do Catar. Aqui junto comigo tem o Igor. Bom dia, boa noite, boa tarde, prazer estar aqui, mais uma edição do podcast, falando sobre um tema que a gente gosta bastante. Junto com ele, o Lucas. Saudações, pessoal. Muito prazer, tá uma honra estar participando com vocês aqui. Sempre uma satisfação. E junto comigo, duas alunas, estudante da Unifacef, que é da minha sala, no sexto semestre de IPP, Verônica. E aí, pessoal, tudo certo? E junto com ela, a Isabela. E aí, galera, tudo bem? Prazer estar aqui com essa galera pra gente falar de um assunto tão divertido e legal que é o futebol. Então, nessa noite de sexta-feira, estamos reunidos para comentar todos os fatos sobre a Copa, curiosidades, o que pode surpreender, o que pode decepcionar. Então, qual que é a sua expectativa para a Copa do Brasil? Então, é muito grande a expectativa para a Copa do Mundo, né? Essa questão do Hexa aí da seleção brasileira, tem outras seleções muito fortes aí presentes, tem toda a questão política, a questão também da construção dos estádios e tudo mais que a gente vai comentar aí, mas eu tô bem confiante para a seleção brasileira, tô bem confiante para uma ótima Copa do Mundo, os jogadores rendendo muito bem, então acho que vai ser uma ótima Copa. Essa Copa veio para surpreender todo mundo, a esperança do Hexa. São 4 anos muito conturbado, por conta que a Copa de 2018 foi literalmente um fracasso. Pois é. Apesar de ter amassado a Bélgica, mas aquele gol do Fernandinho machuca todo mundo um pouquinho. Erro, né, na verdade, né? Vamos ser claros, né? Mas eu não sei, galera. Eu tenho minhas dúvidas em relação à seleção brasileira. Faltou o Casimiro ali, né? Na Bélgica. Então, assim, em relação... Eu acho que a gente tem muita esperança, claro, como qualquer brasileiro. Mas depois das duas últimas Copas, eu não sei. Eu só estando na final pra me falar, não, agora vai. Porque o 7-1 machucou, a Bélgica machucou... Então, não Aquela vai. pedra no sapato de sempre que encara uma equipe europeia, tipo, de meio termo, já faz qualquer um tremer as pernas. Que desde 2006 pra cá, qualquer equipe que fez um jogo mais ou menos, fez o jogo da vida contra o Brasil, no caso, né? Então, é que é um histórico, né? O Luquinha pode até comentar um pouquinho melhor, mas 82 o Brasil caiu pra Itália, uma seleção que não era tão favorita, assim. Tinha o Rossi ali, que chegou muito bem ali. Acabou com a gente. Em 94 o Brasil chegou campeão, 98 foi eliminado pra França. E aí chega em 2002, uma seleção que não era tão favorita. Então, acho que o Brasil chega mais favorito do que nos últimos anos, que conquistou a Copa. Tem essa questão, sim, das seleções europeias, mas pelo histórico, né, Luquinha? A seleção brasileira acaba caindo alguns anos antes, mas depois consegue muito bem, né? Cara, eu acho que o seu ponto é muito bom e concordo plenamente com ele. O Brasil é tão favorito quanto a gente não tinha visto há muito tempo. 2018 a gente tinha uma aura já um pouco especial, mas não era a seleção favorita. A França tinha um elenco magnífico, tanto que ganhou. 2014 o Brasil tinha um elenco muito mediano, ninguém esperava uma tragédia como foi o 7-1, mas realmente o elenco era mediano. 2010 já era um pouco melhor, mas mesmo assim também não favorito. 2006 era um bom elenco, um ótimo elenco. Com certeza. Não rendeu na prática tanto que era esperado no papel. O quadrado mágico, né? O quadrado Como é que pode mágico, esquecer de Adriano, não funcionou muito bem, Ronaldinho, uma defesa Ronaldo. muito boa também. E tinha o Robinho ainda, né? Exatamente. Não, tinha um time e esse muito time, o bom Robinho era ofensivo. reserva. Exatamente. Ofensivamente era um time muito forte, mas também defensivamente muito sólido. Mas não funcionou. Então, vejo, mais forte do que 2018, mais do que 2014, 2010 também. Talvez no mesmo nível que 2006, não sei, porque nomes talvez menos badalados, mas mesmo assim expectativa muito grande sobre a seleção brasileira. E sobre a Copa em geral também. Acho que nomes talvez menos badalados do que nos últimos anos, mas muitos jogadores em alto nível, principalmente os que estão atuando no futebol europeu, mesmo com algumas perdas de lesão, muitos jogadores que estão jogando muita bola lá na Europa e com certeza vão querer fazer bonito lá na Copa do Mundo do Catar. Eu tenho um pouco a visão da VV sobre esse medo, essa expectativa, esse receio. E eu assemelho isso muito ao meu time do Brasil. Eu torço pro São Paulo, então, assim, a gente vem de várias decepções. Então, a gente chega em final e a gente pipoca no final, a gente não joga bem, a gente perde por uns times, assim, que a gente nem imagina. Então, assim, óbvio, a gente tá muito ansioso, porque normalmente a Copa é em meio de junho, finalzinho de julho, né?
E agora foi em novembro, então criou essa expectativa, teve eleição, todo mundo esperando pra colocar a camiseta do Brasil, cervejinha, curtir com os amigos. Mas tem aquele receio, aquele medinho assim, mas se for pra ser Hexa, a gente já tá pronto, vamos comemorar, emendar com o Natal já, e é isso. Relatando tudo das Copas anteriores, parece que, tipo, essa Copa, tem aquela Copa que o Brasil dá pra ganhar, exemplo de 2006, aquela Copa que tenta, vamos dizer, como 2010, 2014, 2018, e aquela Copa que precisa, tem que ganhar. Por conta, tipo, de um país estar todo dividido, que a única coisa que, no meu ponto de vista, que pode reunir todo mundo é o futebol. Se o Brasil, tipo, trazer esse título, muita coisa pode mudar a partir do ano que vem. Então, a felicidade, tipo, que o Hexa pode trazer, não tem palavras para descrever certinho isso. E também fez 20 anos, né, galera? Vamos concordar. 2002 foi a última Copa. E aí, não, vamos conquistar e tal. Agora, com 20 anos, eu quero ver uma, né? Pelo menos o máximo que o Brasil já ficou sem Copa foi 24 anos, né? Que foi de 70 até 94. Então, a gente tá numa geração que não ganha muito tempo. Assim, acho que nunca o brasileiro ficou tanto tempo sem ganhar desde 70. Então... E um cenário parecido com o anterior, porque naquela época também muita expectativa na seleção, muitos jogadores extra classe. E agora também temos muitos bons jogadores, só que a gente não sabe se esse título virá em decorrência do talento desses caras, tomara que venha. Nossa. Ai, galera, é foda. Mas o Felipe tava comentando, a gente tava comentando, na verdade, antes de começar, sobre o cavalo paraguaio. Quem que são, assim, quem que vocês acham que vão ser? Porque eu acho, na minha opinião, que vai ser a Inglaterra. Tem um time, assim, com grandes nomes, mas eu acho que vai decepcionar. Igual a Alemanha, que decepcionou na Copa anterior. Que ganhou da gente em 2014 de 7-1, não. Vai vir amassar de novo. Chega em 2018, custa passar pra fase oitavas, né? E aí, perde. E é estranho que vem com essa zebra que a França campeã em 98, em 2002 ela não fez nenhum mísero ponto na fase de grupo. O Brasil é o único que quebrou isso, e de 2006 pra cá, tipo, em 2010 a Itália jogou nada na Copa, atual campeã em 2006. E a Espanha, campeã em 2010, aquele fracasso em 2014. Leva uma goleada da Holanda. Aquele gol do Van Persie, que peixinho. Absurdo, né? E o Robin driblando todo mundo dentro da área. 50% do gol já começou naquele lançamento do Robin. Então, a Espanha vem decepcionando. E, tipo, a atual campeã em 2014, a Alemanha, é um fracasso em 2018. Mas, sobre isso, até eu e o Lucas, a gente conversa bastante sobre o futebol, assim. E eu fiz uma anotação... das 21 Copas do Mundo que a gente tem um campeão que vem, na verdade 20 Copas do Mundo, em 6 as seleções campeãs elas foram eliminadas durante a fase de grupo. E dessas 6, 4 aconteceram nessas últimas 5 edições. Em 98 a França foi campeã, em 2002 foi eliminada. Aí o Brasil é o único que quebra, como você disse, é eliminado na quarta de final para a França. Aí a campeã de 2006, que é a Itália, é eliminada na fase de grupos de 2010. Depois a Espanha, campeã em 2010, é eliminada em 2014. 14, Alemanha, e aí foi eliminado em 2018. Então, assim, a França, ela tem essa situação pra quebrar. Adivinhem quem está capengando nos últimos campeonatos entre seleções? Justamente a França. E a França, ela vem com desfalques muito importantes, né? O Kanté, que não foi convocado, Pogba. É um primeiro volante essencial para a seleção francesa. O Pogba, que é um cara que cresce muito quando joga pela França, né? No United não jogou tão bem quanto jogava pela seleção, agora na Juventus já chegou machucado, então assim, não pôde render muito bem, mas é um jogador que cresce muito pela França. Então a França, ela tem desfalques muito importantes, a defesa também ela vem mais fragilizada, então assim, é algo que vem de se pensar, né? A França tem que analisar muito bem, o Deschamps, treinador da França, vai ter dificuldade, e assim... Pode ser que a França caia na fase de grupos, né? Ela repita esse retrospecto que acontece nos últimos anos. Eu não concordo, eu acho que a França vai quebrar essa escrita, apesar dessas duas ausências que são sim gigantescas. O Kanté, como o Igor disse, é um exímio primeiro volante, ele marca, ele tá a todo momento no pé do outro jogador. O Pogba também tem um setor de criação importante ali, ele participa muito da criação de jogadas.
Mas eu acho que a França tem ótimos jogadores para repor. Talvez o Pogba tenha uma característica mais diferente, mas, por exemplo, temos o Tchouaméni. Tá jogando muita bola no Real Madrid. Também, que né? vai provavelmente ser o titular no lugar do Kanté. Não foi? É verdade. O Camavinga, ele poderia suprir até o Pogba, mas também são estilos diferentes. Perdeu. Deve ter alguma outra opção pro Deschamps, mas eu acho que a França vai quebrar essa escrita. Eu acho que vai passar da primeira fase com tranquilidade, deve virar a chavinha do que tem acontecido nos últimos campeonatos, porque, vale lembrar, caiu pra Suíça na Eurocopa, tava mal no finalzinho das eliminatórias também, capengando. Mbappé num momento complicado, o principal craque da seleção, um momento complicado, desavenças com o Neymar, desavenças no próprio clube, mas acho que apesar disso, vai ser outra coisa na Copa do Mundo, a França é bem forte. Eu não acredito. Eu acho que... Quer dizer, a maldição vai continuar pra você. Eu torço pra eles não passarem, por raiva do Mbappé. Porque, que isso? Olha o Neymar Zete, tá? Saiu do coração. Neymar Zete. Mas hoje eu tava fazendo uma análise com alguns amigos falando sobre essa questão. Eu acho que a França é a única seleção que tem condições de eliminar a seleção brasileira. Porque eu acho, assim, tirando a Argentina, seleção europeia, no caso eu falo, eu acho que o único esquema hoje de escalação que pode quebrar o 4-3-3 do Brasil, que é o esquema tradicional, é um esquema com 3 zagueiros e 2 alas ali no lugar da lateral. E a França, ela vem muito bem, ela tem boas opções ali. O Theo Hernandes é um jogador muito bom, joga muito bem no campeonato italiano, foi um dos líderes do último título, né? O Theo Hernandes. O Lucas também é muito bom. E na ala direita ali, mais ou menos, o Coman pode ser uma ótima opção. E o Brasil, a maior fragilidade hoje que tem a seleção brasileira são as laterais. Não tem tantas opções, fica limitado a Danilo e Daniel Alves na direita, Alex Telles e Alexandro na esquerda. Então, um esquema de uma seleção que sabe jogar muito bem recuada, como foi a Bélgica em 2018, mas sabe aproveitar muito bem os contra-ataques, e eu acho que a França, ela pode, dependendo do esquema, fazer exatamente isso, pode trazer um perigo pro Brasil. E a França também vem diferente por conta do Benzema, ele voltou pra seleção. Exatamente, é um centroavante muito líder, bom. Que não é fácil ser artilheiro, jogar bem no Real Madrid, suprir a ausência do Cristiano Ronaldo depois da saída dele. E eles conseguiu ser campeão da Champions, não jogando o melhor futebol, mas fazendo o básico. E o Benzema, tipo, o atual melhor do mundo, né? Campeão da Bola de Ouro, ele pode fazer a diferença, sim, jogando com certeza. Não só apenas nas alas, né? Como já tem Mbappé, Coman na correria, mas dentro da área, tendo Mbappé não, Benzema e o Anthony Griezmann. Nossa. Eu acho que é um espetáculo também, cara. A França é bem diferente. Cara. Sobre a França, eu acho também que tem um timaço. Não entendo porque o Deschamps não leva o Klaus, por exemplo, que é um ótimo lateral, tá jogando muito bem no Marseille, aliás. Ele tem algumas opções que ele deixa de fora, que eu não entendo porquê, mas enfim, tem, por exemplo, um Cucu que tá jogando muita bola no futebol europeu. Acho que a França vai quebrar a escrita. Sobre os cavalos paraguaios, vejo Portugal como uma grande opção, porque o Fernando Santos vem sendo muito criticado, Portugal tem apresentado um futebol abaixo, e o seu principal craque está num momento muito ruim também no seu clube, que é o Cristiano Ronaldo. Então, Portugal tem um grupo talvez um pouco complicado, acho que pode enfrentar dificuldades, enfrentando Gana, por exemplo. Então, vejo ali com algum olho, digamos, um pé atrás, vamos dizer assim, porque Portugal tem um grupo difícil. Inglaterra tem um ótimo elenco, mas também esbarra no mesmo problema. O Gareth Southgate é muito criticado por lá. Convocou mal, tá? Ele convoca jogadores que a gente não entende o porquê, deixa caras extraordinários de fora, então realmente não dá para entender o que está acontecendo por lá. Mas acho que é um cavalo paraguaio falso, porque deve passar de fase também com tranquilidade e deve dar problema. Sobre o Brasil, o adendo que eu queria fazer é o seguinte: eu discordo um pouquinho do Igor quanto à fragilidade da seleção brasileira, pelo menos pelo lado direito. Acho que o Danilo é um cara muito consistente, que é injustamente criticado aqui no Brasil. Ele faz um papel importante na Juventus, é elogiado na Itália. E quando foi jogar com o Tite, foi bem. Naquilo que era proposto para ele, ele fazia bem. Ele conseguia segurar na defesa e tudo mais. Agora, eu ouvi alguns comentários maldosos aqui antes do podcast sobre a presença do Daniel Alves. Queria que vocês duas, principalmente, comentassem sobre, porque realmente o cara tá com 39 anos, tá num momento ruim no seu clube lá no Pumas, tá treinando no Barcelona B, ninguém entende. Ele tá treinando num lugar, recebendo salário de outro time, tá jogando por outro time. Então, assim, ele é um cara que tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Queria ouvir a opinião de vocês sobre Daniel Alves. Tá? Polêmica. Nossa, galera, pode começar aí que eu vou terminar, que eu concordo com elas. O Daniel Alves... Pode, fica à vontade. Não dá. Eu acho que ele é um cara muito experiente, ele tem história, título incontestável. Só que eu acho que ele não tá no seu auge profissional. Ele não jogou bem no São Paulo, ele não jogou bem quando ele foi pro Barcelona.
Então, assim, eu acho que o Tite podia ter tido um pouco mais de carinho com os jogadores laterais do Brasil e com a torcida também. Porque eu vejo o Marcos Rocha muito bem, eu gosto, assim, o Fagner pra mim, eu não sei se eu levaria, mas eu gosto muito do Fagner. Tem um momento um pouquinho abaixo, mas ele é muito consistente. Ele é muito bom. Eu acho ele muito raçudo. Ele é muito eu gosto muito da raça que o Fagner tem. Acho que às vezes ele é meio sujinho, que ele é meio... corintiano. Muito paulada, mas assim, bem. Ele acerta e bastante. eu levaria o Firmino. Eu gosto mais do esquema de jogo do Brasil quando tem o Firmino. Então... Ele poderia aproveitar que o Militão joga pela lateral Exato. direita e levar uma outra opção para ataque. Nem precisaria ser o Firmino, mas como a gente vinha conversando, o Firmino é um cara que pode dar auxílio na criação. Dependendo da situação de jogo, o Brasil vai ter somente Everton Ribeiro e Paquetá e o Neymar, se ele tiver em condição no final do jogo, para buscar um empate, para buscar uma virada. Ele não vai ter outro cara para construir. Poderia ser o Firmino, mas o Tite pensou diferente, vai levar o Daniel Alves. Acho que talvez ele teria até prometido pro Daniel Alves já antes, porque não faz muito sentido realmente no momento. E é isso que eu queria falar, tipo, uma questão política da CBF. Eu vi muitas pessoas na internet falando, isso só provou que na CBF é tudo muito comprado, existe aquela questão de dinheiro, quem paga mais, ter técnico que é amigo, ajuda. Então, assim, óbvio, a gente não vai deixar de torcer, mas aquele apoio que a gente queria muito dar, talvez a gente falou, nossa, putz, levar o Daniel Alves agora, pra quê? Eu acho que ele faz isso por conta da questão de grupo. A gente conversa bastante sobre isso também. O Tite tem o grupo nas mãos dele. Ele sabe quais jogadores vão jogar. Ele tem na cabeça dele os caras que deveriam estar no Qatar. Então, assim, ele convoca o Daniel Alves muito provavelmente por isso. E ele pode sim contar com o Daniel Alves na Copa, eu acho. Ele vai dar o sangue, com certeza ele vai pra cima. E eu acho que ele vai jogar bem, porque... Se ele for acionado, sim, mas ele deve ser banco. Eu também acho. Eu também. Sobre esse ponto, rapidinho, até gostaria de ouvir a opinião de todos vocês para dar meus comentários sobre a convocação, mas eu acho que todo treinador ele tem as opções dele, de confiança, e o Daniel Alves é justamente esse nome. Acho que ele erra na justificativa que ele dá quando ele fala que toda... a escolha de cada nome, dele, exatamente. Sim. A escolha de todo nome é parecida. É pelo mesmo motivo, pela mesma justificativa. Acho que o Daniel Alves não é pelo esse motivo, mas acho que tem a questão da confiança. A gente vê em todos os elencos. A Inglaterra convoca o Harry Maguire, o Southgate gosta muito do Maguire. É um cara que corresponde na Inglaterra. E corresponde na Inglaterra, pelo exatamente. Na Espanha tem os nomes de confiança. Na Bélgica, o Hazard não joga muito bem há 3 anos, mas o Martínez, né, treinador da Bélgica, ele faz escolhas pensando na confiança. Então isso acontece com qualquer treinador. Acho que é uma opção justamente do técnico. Acho que uma a questão opção do Daniel também, Alves. por conta que... Não sei se você já ouviu na Copa de 2002. Tem boatos que falaram que leva o Vampeta por conta de vestiário. Levaram o Vampeta por manter todo mundo unido, é aquele cara engraçado, que gosta de conversar com todo mundo pra ter aquela amizade, aquela união. Mas além de tudo, ele tava muito bem naquela época. Naquela não sei se faz época tanto sentido. Tava muito melhor que o Daniel Alves hoje, por exemplo. Muito melhor. E em quesito, o Daniel pode ser aquele cara líder, porque, tipo, não vê ele como aquele boleiro, aquele cara de resenha do futebol. E isso pode ser, tipo, a peça fundamental pra ter um psicológico firme ali no Qatar. Tem uma história recente também, jogou muito na Copa América de 2019, talvez tenha sido o principal jogador da seleção brasileira. Passaram-se 3 anos, ele tinha 36, mas já era uma idade avançada. Mas é um cara muito pesado, é o jogador que mais tem títulos na história do futebol, sim. Ele é pesado pro Brasil, construiu uma linda história no Barcelona, acho que vale sim levá-lo. Eu não levaria se fosse o técnico, mas entendo o Tite. Assim, eu não... Ao mesmo tempo que eu não entendo, eu entendo. Porque, assim, o cara tem um peso gigantesco, sim, pra história do Brasil... Mas ele não é um Cristiano Ronaldo da vida. Ele não tem o porte físico do Cristiano Ronaldo, nada. Ele não tá jogando bem de forma alguma no time. O time dele, acho que perdeu ultimamente. O Pumas tá muito mal. Exato. Passou dos playoffs. Ele é criticado na imprensa mexicana. E aí eu acho que o Tite levou por causa do ambiente. Ele vai ser banco. Mas eu penso pela experiência, beleza. Não teria outro jogador pra experiência, entende? Eu não tô falando de posição, eu falo de experiência. Por que não levar o Renato Augusto? Porque entendo também. eu gosto. É uma opção, era uma opção. Exato, é uma opção. O cara, mas eu acho que o Renato Augusto seria muito mais central, entende? Mas, né, eu não sou técnico, então é foda. Eu confio no Tite, mas... Sobre isso, o Renato Augusto acho que seria uma excelente opção por ser um meio-campista. Acho que é a posição que o Brasil mais precisa hoje. Pode ser uma fragilidade. Por exemplo, se o Paquetá ou o Everton Ribeiro forem expulsos, por exemplo, durante a competição,
O Neymar sozinho não dá conta, apesar de ser um jogador genial. Então poderia ser sim uma opção. Mas acho que o Daniel Alves ele vem como a escolha do 26º jogador, assim como o Martinelli. O Martinelli é um cara que a gente sabe que não vai ter tanto espaço. O Brasil tem ótimas opções ali nas pontas. Aquele cara de entrar com Exatamente. 2-0. Antony, Rodrigo. O Martinelli vai ser como o Kaká em 2002. 45 do segundo tempo, o Galvão Bueno pedindo pra ele entrar. Então acho que vai ser nesse esquema. E o Daniel Alves é a mesma coisa. Ele é um jogador que agrega muito bem ao grupo. O Neymar gosta muito dele, Casimiro, Thiago Silva, Marquinhos. É um jogador que é muito querido pelo vestiário. Então ele pode fazer diferença justamente nisso. Acho que o Tite acertou muito bem na convocação. O Daniel Alves é o único nome que eu contesto. Mas dá pra entender por conta dessa questão do vestiário. Não tem tanto assim também o que contestar, por conta que, igual você falou, que o Brasil sente falta de um meio de criação. Anos que a gente não vê um cara... lesionou. Um cara que monta o time. Nossa. Tipo, se a gente for pegar de referência, vai pegar o Rascaeta, é o quê? Uruguaio, jogando bem no Brasil. Não tem esse cara que vai precisa do último Scarpa, passe. talvez. Mas assim, também acho que ele não participou do ciclo, assim como o Renato Augusto, então seria mais difícil levar o Scarpa. Apesar que, tipo, desses últimos anos... Mas que ele vem jogando muito. Que raiva. Ele vem jogando bastante, decidindo. Eu gosto muito dele. O Scarpa é realmente muito bom. Dá até raiva. Mas eu acho que ainda mesmo assim ele é um nível abaixo daquele meio armador que o Brasil precisa, por conta que, pelo ataque, o Brasil tá bem servido, com ótimos alas. Acho que esse mês será o Neymar. Concordo. Acho que a opção da seleção brasileira... Não faço nome. Acho que o Neymar vai jogar como camisa 10 ali na frente. Eu jogaria ao contrário. Eu faria o time jogar pro Neymar. Mas eu acho que é uma forma de fazer o time jogar pro Neymar, porque, por exemplo, se ele tiver Vinícius Júnior, Rafinha e Jesus à frente, o Jesus se movimentando com os pontas também invertendo, o Neymar participando do ataque com liberdade, acho que ele tem total condição de receber a bola em qualquer lugar do campo. Na esquerda, na direita, dentro da área, atrás para chutar de fora. E isso extrai o melhor do Neymar. O Neymar vem jogando melhor pelo meio no PSG, quando ele vem da esquerda para dentro. Então, a melhor forma do Neymar jogar hoje é quando ele não tá de costas pro adversário. Sim. O Neymar, como um jogador muito genial, que é muito capaz de executar qualquer drible hoje, ele tem que jogar de frente e no último terço do campo. Então ele tem que ter um jogador que busca muito bem a bola ali atrás. No PSG ele tem o Verratti, o Vitinha, e provavelmente na seleção esses jogadores serão o Casimiro, o Paquetá, Everton Ribeiro. Traz a bola muito bem pro Neymar ali no último terço do campo e ele consegue dá a bola para quem tá infiltrando ali pelas pontas, no caso de Rafinha, Vinícius Júnior, Antony, ou de quem tá vindo pelas costas do zagueiro, que é o caso de Jesus, Pedro, Richarlison. Então acho que o Neymar hoje, sim, pensando que ele não é um jogador mais veloz, de muita velocidade, ele no meio pode ser essencial para a seleção brasileira. É muito criativo e inteligente. Exatamente, ele é um gênio da bola. A gente falou muito de Brasil, acho é necessidade também falar das seleções favoritas, com exceção do Brasil, é claro. A opinião de todos vocês sobre isso. Eu acho que, na minha opinião, vai chegar capengando. Tipo, eu não sei. E eu não lembro direito da campanha inteira da Argentina em 2018, 2014. Mas quando foi ver, já tava jogando a final. É um time que, se você dá a oportunidade, vocês pegam de exemplo mesmo a final da Copa América. O Di Maria precisou de 30 minutos para fazer um gol com o pé machucado e saiu. Então, a Argentina, não só por ser rival do Corinthians, rival do Brasil direto. Sim, também, Boca Juniors, São Paulo. E vejo um momento diferente da Argentina até do que nas últimas Copas, porque a gente tem sentido os jogadores muito numa relação de proteção e jogando pelo Messi. Eles estão totalmente focados em fazer dar certo o projeto, tanto que eles conquistam a Copa América. Enfim, foram campeões, né? Depois de muito tempo. O Messi consegue esse título que ele estava tanto buscando, e os jogadores, cara, cada pancada que o Messi toma na eliminatória, eles vão pra cima do adversário. E a Argentina tem aquela coisa que eu acho que falta no Brasil, é aquela malícia. Não sei se vocês lembram. Eles são provocadores, são chatos, né? Batendo até no Antony, em tudo qualquer jogador. Ele deveria ter sido expulso nesse jogo, inclusive. Sim, mas é aquela malícia que aquele jogador tem, que eu acho que ainda falta um pouco no brasileiro. Meninas, as favoritas de vocês? Eu concordo com o Felipe. Eu tenho muito medo da Argentina por justamente se deixar chegar, na hora que vê, tá na final, e aí... Eu também sinto isso, e realmente por conta dessa questão do Messi, não sei, parece que entrou na cabeça dos jogadores e assim... É um gênio, né? Fora que ele tá jogando muita bola. Muito bem. Isso era o que faltou também na seleção brasileira, porque o Tite já anunciou que é a última Copa, que vai abandonar a seleção, o Neymar já anunciou que é a última Copa, então, tipo, pra quem vai ser a primeira Copa, igual Martinelli, Rodrigo, Vinícius Júnior, vai ser, tipo, essa Copa e
a próxima de 2026 totalmente vai ser diferente para eles. Neymar acho que vai jogar mais uma. Ele tá de acho que conversa, tá? Eu Vai também jogar mais acho. uma. Que Ele papinho, gosta, hein? ele gosta. Agora, as minhas favoritas, eu aposto na Argentina. E eu também vou muito na Espanha, porque eu acho que o Time time interessante. da Espanha tá, assim, Nossa, sensacional. Muito leve, Fora- jovem. Exato, fora e cada jogador talvez possa decepcionar, sim, porque são jogadores fenomenais que talvez quando juntam não dá certo, mas eles, cada um jogando assim, é coisa Um fato fora curioso sobre a seleção da Espanha, o maior capitão deles dos últimos anos, o Sérgio Ramos, Está fora. está fora. Não concordo com a decisão do técnico. O Eu Luiz também Henrique acho. foi Ele deveria mal, ter ido. mas sobre isso, acho que a Espanha é sim uma seleção muito forte, tá no grupo da Bélgica, né, que é uma seleção também que vem sempre muito forte nesses últimos anos, não é favorita na minha opinião, mas a Espanha ela peca... Grupo da Alemanha. Exatamente, É no verdade, da Alemanha, Alemanha. perdão. A Espanha ela peca numa coisa, ela só tem uma opção pra centroavante, que é o Morata. Então, assim, acho que quando você tem um 9 bom, o Morata, eu gosto muito do Morata, desde o Real Madrid, é um centroavante muito bom, mas acho que você tem que ter opções pra essa posição, pra nos 60 minutos ali de jogo você alterar. Então acho que esse é um momento, é uma escolha que o Luiz Henrique ele acabou pecando de não levar o Gerard Moreno, Gerard que é Moreno é muito um bom excelente de bola. nome do Villarreal, artilheiro A da segunda Europa opção dele League. vai ser o Ferran Torres, por exemplo, Exatamente, pra que é um jogar pela jogador frente. que joga pela ponta, pode jogar até de lateral, então acaba sendo uma posição ali que não vai muito bem de E até também centroavante, um jogador jogador. mais versátil também. Exatamente. Que não foi, é o Thiago Alcântara. Sim, Também verdade, é um cara mais criativo que acaba fazendo falta. E aí, não tendo essas opções e sendo um time muito jovem, eu acabo contestando um pouco a Espanha. Eu vejo como favoritos, além do Brasil, a Argentina, como vocês citaram. Acho que a fragilidade da Argentina hoje é o meio-campo. Tem o Lo Celso, que não foi convocado por conta de lesão. Não tenho boas opções além do De Paul e do Paredes, né? O McAllister não é um jogador tão bom assim quanto o Lo Celso, por exemplo. Talvez o Papo Gomes deva jogar no Papo lugar. Gomes Ou é o bom. Dybala, que tá lesionado, mas é muito bom e tá jogando muita Então, bola na Roma. mas e foi. ainda assim, Ele não foi levado. é um Lo Celso. Lo Celso no Villarreal é um jogador que foi essencial aí pra última temporada. É diferente, né? Um estilo Exatamente, diferente. exatamente. Mas ainda assim é uma seleção muito forte. Eu vejo a França, apesar do Kanté e Não o dá pra Pogba esquecer fora, desse. uma seleção muito forte, Não. sempre ali muito bem. Fortíssima. Acho que do lado do Brasil é a seleção que, olhando o elenco, não só o time titular, mas É o mais elenco forte, é o mais exatamente. forte, ao lado do Brasil. Ah, E galera, pra no fechar, papel, só pra fechar, É muito a forte Alemanha da pra França. mim é uma seleção muito forte. Infelizmente o Royce não tá esse ano mais uma Mais vez uma por vez, conta das quarta lesões, vez. mas é uma seleção que tem goleiros espetaculares, em Ter Stegen e Neuer, e eu gosto muito de um nome que levaram, o Moukoko, que é o... Não, O não. Coco do Borussia? Encoco do Borussia Dortmund, atacante. É um jogador de 17 anos, Muito mas que novo, tem né, muito cara? potencial, Sei, cara. quem Tá é. metendo gol Ele em tá Champions. marcando gol, dando assistência, então ele é um nome muito forte. Falando em gol, uma coisa que eu e a Verônica conversamos hoje, assim, a nível nacional, né? Brasil, Campeonato Brasileiro, o Cano, com 43 gols. Fez na falta, tá? temporada. O que vocês acham? Vocês convocariam pra seleção ou não? Fez certo de não levar? Eu acho que a escalação, digamos, a opção é o Scaloni, né? Isso, Scaloni. A opção do Scaloni, cara, eu acho que é muito parecido com o que acontece com o Tite. Acho que ele já tinha um grupo fechado e, assim, pelo que eu já li nos jornais argentinos, eu já dei uma lida no Olé e tudo mais, eles não dão muita moral para o que acontece no futebol brasileiro. Eles preferem realmente priorizar o que está acontecendo na Europa ou até mesmo no futebol argentino. Então, não é surpresa o Cano não ir, talvez pela idade, mas realmente é complicado, porque ele tá jogando muita bola e ele é um cara muito diferente. Assim, tem o Lautaro Martinez, que é um cara de explosão, que é forte, que tem velocidade. Julian Mas Álvares, talvez, o Álvares também tá jogando muito bem no Manchester City, mas o Cano, ele tem uma característica especial. Ele tá sempre no lugar certo e Ele na hora sempre certa. mete Ele é gol. estrela. Ele qualquer consegue. forma. Ele É, consegue meter gol de tudo quanto é jeito. Qualquer jeito ele faz o gol. Sobre esse Incrível. ponto, Exato. assim, o Cano é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Lucas falou, essa questão, os argentinos não estão muito ligados no futebol brasileiro. A gente vê isso desde 2006 com o D'Alessandro. É o craque do Internacional, foi craque ali na ídolo, Libertadores, a conquista de 2010, é ídolo do Conquistado, time do Rio Grande do Sul. E nunca teve uma oportunidade muito Assim, forte ali na Inclusive que seleção agora ele tem argentina. nacionalidade brasileira, né? Exatamente. D'Alessandro. Então, assim, a gente vê que isso é um histórico, não é de agora com o Cano. E ele já tem duas opções muito fortes. No caso do Álvares, que é um centroavante do Manchester City, que quando ele tem oportunidades ele faz gol. E o Lautaro, que já faz 3 anos que ele é um jogador muito bom para o Internacional. Ele é o camisa 10 do time italiano. verdade. Então é um jogador muito bom.
o Cano tem essa questão, a gente tem essa intimidade com ele por ele estar jogando no futebol brasileiro, mas o Scaloni tem opções muito boas ali para camisa 9. Cara, então, assim, dá para entender ele, mas também é difícil, porque o Cano é um jogador que tá jogando muito bem, ultrapassou 20 gols no Campeonato Brasileiro esse ano. Ele precisa apenas, tipo, de meia chance de fazer um gol e guardar. Ele tá Exatamente. sempre no lugar certo. Nesse ponto de a Homem pessoa gol. estar no lugar Sim. certo, na hora certa, eu, particularmente, vou sentir a falta é do Gabigol. Não sei, galera. Eu não levaria. Eu não Eu acho que levaria a gente também, fez não certo. gosto do Gabigol como pessoa e como jogador também. Pô, Acho ele um ótimo jogador, tá mudando o estilo, muito criativo pro Flamengo, consegue armar jogadas, mas realmente eu não levaria não. Prefiro Pedro, Richarlison e Gabriel Jesus. Eu acho que o Gabigol, ele falhou ele foi mal, assim, não foi mal, ele foi Na muito Europa? bem, mas ele falhou na temporada que que não podia falhar, que é esse último ano. E aí ele foi mal, acabou que perdeu a vaga pro Pedro, que é uma opção, e aí tá tudo bem o Tite não levar. Não sei, galera. Que Mas, né? Mas, Faz parte, né, galera? Vamos ver. Esperamos Vamos que ver. Brasil não... É o Brasa. É o Hexa. Que vem o acabou, Hexa. galera. não, já dá pra imaginar, já. Se o Brasil for campeão, Neymar com aquela faixa na cabeça, 100% 100% Jesus. Zulu, David Brasil, Medina, Thiaguinho, Gente. tudo no trio elétrico Os parças, curtindo. todos os Vai parças. reunir... Não, você não Brasil sabe, os caras inteiro. que jogou, Thiago Silva, Marquinhos, tudo no segundo trio elétrico, fazendo festa. Que isso. Mas ouvi falar que vocês têm um podcast, vocês querem deixar aí recomendação pra Suas gente estar redes seguindo? sociais. Cara, nós somos apaixonados por futebol, né? Dá pra sentir pela voz na hora que a gente fala, que a gente até treme, cara. A gente é muito fã, realmente. E quase toda semana estávamos gravando de letra, podcast de letra no Spotify. Agora a gente deve dar uma diminuída no ritmo, porque o nosso amigo está alçando grandes voos, mas estaremos sempre lá assim que possível para falar de futebol. Quem sabe até com convidados no futuro, não é mesmo? Que isso. Eu e VV aceita super. Mas é isso, ó, de Letra Podcast, é só seguir lá a gente. O Lucas Faleiros, Igor GPG no Instagram, não sei se vocês querem falar também, mas é isso, a gente fala, a Grande gente honra pra ama gente tá aqui, esporte, viu? a gente ama futebol, agradece muito o convite de vocês pra estar aqui falando desse esporte maravilhoso, muito bom, e quando surgirem convites é só falar que a gente vem com todo prazer. Então, por fim, a gente está encerrando mais um episódio. Tem suas considerações finais, Isa? Eu queria agradecer ao Felipe, a Esther, a agência IUP, por me convidar, né, para fazer parte. Eu não sou nenhum profissional da área, mas eu gosto muito de futebol. E eu achei muito legal, porque foi um bate-papo super tranquilo. Leve. E aí, tipo, a gente conseguiu trazer um pouco da visão feminina também, que às vezes a gente Sim. cria muito na nossa cabeça que mulher não pode gostar de futebol. E não, meninas, vocês podem gostar do que vocês quiserem, que tá tudo certo. E exatamente, eu faço das palavras da Isa a minha, tá? Sou apaixonada por futebol também, né? Vai Corinthians. Vamos, é São isso. Paulo! É isso aí. E qualquer coisa, se vocês quiserem seguir, é @VerônicaR Seixas lá no Instagram. Eu sou Isa Spirlandelli, tudo junto. E é isso, galera. Muito obrigada mesmo, viu? Valeu, Felipe, pelo convite. Não, também. Jornalista isso, não sempre que revela precisar. time, tá? É verdade, jornalista não revela time. Tudo Isso bem. era uma barreira que devia ser quebrada. Todo mundo sabe pra que time eu torço, na verdade. Então, a gente está encerrando aqui mais um episódio. Vocês já todos anotaram, todos os arroba, todos os contatos de todos os integrantes desse episódio. E fica por isso mesmo. Uma boa noite. É nóis, Obrigado galera. a toda a sua audiência. Valeu, Foi um prazer. O Hexa vem aí. Gigante. Tomara. amém.